Seja muito bem-vindo ao meu canal aqui no YouTube. Eu sou a Larice e aqui eu falo sobre rotina financeira e negócios. E no vídeo de hoje a gente vai tratar sobre dois pontos que afetam muitas pessoas. Por que que a maioria de nós sabe o que precisa fazer, mas não consegue sair do lugar? Então, hoje, nesse vídeo, eu vou abordar sobre constância e compromisso. Eu anotei aqui alguns pontos para não esquecer, que são relevantes e importantes. E o primeiro deles é justamente sobre a constância. Inclusive, se vocês entrarem aqui no meu canal, vocês vão ver que de 2025 para 2026 eu gravei um vídeo falando que eu ia começar a fazer a produção de conteúdo aqui no YouTube, porque eu tenho muito conhecimento, muita coisa que eu posso agregar e somar na vida das pessoas. Só que se você for ver, eu não fiz mais nenhum conteúdo até esse daqui de hoje, que eu decidi realmente que eu vou ter compromisso de fazer. E esse é o grande problema. A gente sabe o que precisa fazer, a gente só não consegue sair do lugar. E a constância, ela não é motivação. Ela é um método. Você tem que criar os meios para que a atividade que você deseja realizar, ela seja inevitável de ser feita, que você não tenha desculpas para não fazê-la. Então, tenho usado muito nos últimos tempos a regra dos 2 minutos. Como é que funciona? Eu sempre penso assim, tem determinada atividade para fazer, e aí eu sempre peço, quanto tempo que vai levar? Vai levar menos de 2 minutos? Se levar menos de 2 minutos, eu já faço agora. Porque a gente às vezes acaba acumulando pequenas coisas que a gente já poderia ter resolvido, e aquilo vai juntando, 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 e daqui a pouco uma coisa que era pequena e fácil, que ser resolvida em menos de 2 minutos, agora você vai levar muito mais tempo para fazer. Então, essa dica, essa regra dos 2 minutos, é uma coisa que ajuda demais a você conseguir controlar um pouco dessa procrastinação e a você conseguir ter constância das coisas que você precisa fazer. Então, eu tenho usado muito isso, porque, por exemplo, no meu caso aqui, eu detesto ver a casa desorganizada. Então, eu sempre penso, quanto tempo vai levar para fazer isso aqui? Então, eu já faço logo, porque se eu deixar, daqui a pouco tem muitas coisas acumuladas e o tempo que eu ia levar para concluir aquilo, agora dobrou de tamanho, e com isso vai juntar o tempo que eu vou levar para fazer aquilo, mais o estresse e o aborrecimento que eu vou ter gerado em mim mesma por não ter feito aquilo antes, e aí vai virando uma bola de neve, e no final das contas tudo vira um verdadeiro caos. Então, eu sempre uso essa regra dos 2 minutos. Se leva menos de 2 minutos para fazer, eu já faço logo, já concluo aquela tarefa, para que aquilo não se acumule e depois vire um transtorno para mim. A segunda coisa é que é importante você listar as suas atividades. Porque quando a gente deixa tudo na nossa cabeça, a gente não consegue ter clareza do que a gente precisa fazer. Então é muito importante você listar tudo que você tem para fazer naquele dia, e a partir daquilo você consegue colocar ordem de prioridade. O que precisa ser feito primeiro? Porque assim você consegue organizar melhor suas demandas, você consegue ter uma rotina estabelecida, você consegue ter um controle maior em cima daquilo que você precisa fazer, fora a clareza, porque quando a gente tira da cabeça e coloca no papel, a gente consegue visualizar melhor as coisas que a gente tem para fazer. Então, é uma das coisas também que eu utilizo bastante, é listar e ver o que eu tenho para fazer hoje. Tal coisa. Tá, disso que eu tenho para fazer, o que é mais importante? O que se eu fizer naquele dia, eu vou considerar meu dia como ganho. Pô, ganhei o dia porque eu fiz isso. Então, são pontos de atenção que mudam completamente o nosso dia. E outro ponto também em relação a essa questão de constância é o fato da necessidade de você estabelecer prazos. É igual aqui no YouTube. Eu coloquei lá que eu tenho que postar novos vídeos toda quinta-feira. Então, isso é um prazo que eu coloquei. E eu tenho que cumprir isso. A partir do momento que eu já tenho isso claro na minha cabeça, eu vou mover minha rotina de forma que eu consiga atingir essa meta, esse objetivo que eu determinei. Então, você estabelecer prazo é fundamental. Porque quando você só escreve e você não diz quando que você vai realizar aquilo, fica muito vago, fica muito solto. Então, é mais fácil de você procrastinar, mais fácil de você não fazer. Por exemplo, agora eu retornei à atividade física, que eu estava sem poder treinar, porque eu fiz uma cirurgia, então eu não podia pegar peso, então eu estava um tempo parada. Com isso, eu tive que voltar com a contagem que eu estava fazendo dos dias de treino, que eu estava colocando quantos dias de treino eu estava fazendo com base nos dias do ano que eu me propus a treinar. Por conta da cirurgia, eu tive que resetar, esse é o termo. Eu tive que resetar isso e começar de novo. Então,
Do dia que eu voltei a treinar, que foi 14 de maio, até o fim do ano, eu estabeleci 230 treinos. E eu vou cumprir isso daí. Então, a partir do momento que eu estabeleci um número, um prazo, uma data, um dia, tudo fica mais claro para mim, para que eu consiga realizar. Porque se você não sabe para onde você está indo, é mais fácil você procrastinar, é mais fácil você gerar desculpas para não fazer aquilo. Então, você mesmo tem que criar meios, mecanismos para que você torne o que você precisa fazer de forma inevitável. É a mesma coisa com a questão da musculação. Muita gente tem dificuldade. O que eu faço? No dia anterior, eu já separo a roupa e já deixo ali certinho. Porque quanto menos decisões eu precisar tomar de manhã em relação a que roupa que eu vou, o que eu vou fazer, isso faz com que minha mente não queira. Então, a roupa já está separada, não tem desculpa de ter que abrir o armário, procurar, já está pronto. Então, você tem que fazer com que tudo o que você deseja fazer esteja mais fácil e simples de ser realizado. Com isso, você consegue ter a constância. Em relação ao compromisso, o compromisso, ele separa quem consegue, quem vence, quem alcança de quem desiste. Você precisa estabelecer compromisso com você mesmo. Eu tenho falado muito isso lá no Instagram, que quando você é fiel aos acordos que você faz com você mesmo, no sentido de você dizer que vai fazer determinada coisa e você cumprir o que você disse que ia fazer, isso traz uma sensação tão maravilhosa, porque a nossa autoconfiança, ela é construída a partir do momento que a gente cumpre os acordos, cumpre as coisas que a gente disse que ia fazer. Então, toda vez que você fala, amanhã eu vou para academia, e você não vai, você está minando com a sua autoconfiança. Então, a partir do momento que você começa a ser fiel àquilo que você disse, por exemplo, eu disse que eu gravaria esse vídeo hoje, eu estou gravando esse vídeo hoje, nas condições que eu posso, com o que eu tenho. Mas eu não vou deixar de compartilhar a mensagem. A partir do momento que você começa a ser fiel a isso, a sua autoestima ela só vai melhorando. É muito bom quando você consegue cumprir as coisas que você disse que você iria fazer. Então, o compromisso ele separa quem consegue de quem desiste. E uma das coisas que atrapalham muito também e fazem com que a gente desista são os imprevistos. A vida é cheia deles. Os imprevistos sempre vão acontecer, sempre vai surgir alguma coisa que vai bagunçar sua rotina, que vai te atrapalhar, que vai te deixar chateado, mas você não pode se entregar a isso. As coisas vão acontecer mesmo. Hoje eu tive uma situação, eu fiz uma compra na farmácia, eu fui lá para retirar o produto, quando eu cheguei lá, o produto não estava separado, a atendente ela foi procurar na hora, não tinha o produto na loja, ela teve que cancelar minha compra. Mas isso eu comprei desde ontem. Então, assim, se ela tivesse visto isso na hora, ela já teria cancelado a compra ontem e eu não teria perdido esse tempo de ter ido lá para pegar um produto que eu estou precisando que não estava lá. É uma coisa que eu não tenho controle sobre isso. Aí eu tenho duas escolhas. Ou eu amargo meu dia reclamando porque eu perdi esse tempo de manhã na farmácia, que a menina não tinha separado o produto, ou eu encaro isso com naturalidade e vida que segue. Foi o que eu fiz. Encarei com naturalidade e vida que segue. A gente tem que ter controle sobre o que vai nos aborrecer. As coisas só nos aborrecem porque a gente permite que aquilo aconteça. O imprevisto ele vai acontecer, mas o que ele vai gerar na sua vida aí é responsabilidade sua. Esse imprevisto aconteceu, mas eu não deixei ele estragar meu dia. Então são esses pontos que a gente tem que ter atenção em relação aos imprevistos que vão acontecer, mas que eles não podem quebrar o compromisso que você fez com você mesmo. E o que eu já falei sobre você ser fiel aos seus objetivos, por isso que é tão importante de você listar as coisas que você quer fazer e você cumprir o que você acordou, combinou que você faria naquele dia. E sua rotina, a nossa rotina, ela deve servir aos nossos resultados. Às vezes tem pessoas que falam, eu não tenho rotina. Tem sim, todo mundo tem. Só que algumas pessoas têm uma rotina boa que favorece o que ela está buscando para sua vida, e algumas pessoas têm uma rotina bagunçada, têm uma rotina desregrada. E todo mundo tem rotina, mas você tem que avaliar se ela está de acordo com o que você está buscando para sua vida. E a partir do momento que você olha para isso e vê se aquilo que você está fazendo todos os dias, repetidamente, vai fazer com que você chegue ao lugar que você está querendo, que vai mudar o seu jogo. Eu até trouxe aqui que eu sempre, pela manhã, eu gosto de acordar mais cedo, eu acordo às 5 horas, em silêncio, porque e essa parte é importante para mim. Eu sou casada, eu tenho uma filha, então quando a casa inteira acorda, se eu não tiver tido esse momento, é ruim para mim, porque isso é importante, eu ficar sozinha um pouco.
Então eu acordo um pouco mais cedo antes deles e eu sempre faço meditação, faço estudo bíblico e medito, né, em cima de algumas questões que eu anotei aqui. Então eu sempre me pergunto e eu escrevo, que escrever para mim também é importante, como eu já mencionei aqui, para trazer clareza dos meus pensamentos. Então eu sempre me pergunto de manhã, o que é importante para mim hoje? Aí eu pergunto, reflito sobre a pergunta e eu escrevo o que é importante para mim naquele dia. Quem eu escolho ser hoje? Porque a gente consegue conduzir o nosso comportamento. As emoções, o sentimento, eles vão vir. Tem hora que a gente vai ficar com raiva, mas como que você vai reagir a essa emoção que você teve, você controla. Porque nós somos animais, só que somos racionais. Então a gente pensa. A gente não pode ser levado pelo instinto, pelo impulso. Quantas vezes você já sentiu vontade de fazer. Alguém pisou no seu pé, você sentiu vontade de quebrar a pessoa no meio? Você não vai fazer isso. Mas você tem esse impulso. Mas você controla a forma como você vai reagir. Então eu sempre me pergunto sobre isso. Quem eu escolho ser hoje, independente do que aconteça comigo? E o que eu posso dar ao mundo hoje? Porque a gente sempre dá o que a gente tem. E eu escolho sempre ser uma pessoa amável, paciente, porque todas essas coisas, elas são treináveis. Todas essas coisas a gente consegue criar o hábito de se observar, se conhecer. O autoconhecimento, ele é muito importante. E eu concluo esse vídeo com essa mensagem de que a gente precisa ter constância e compromisso. Você não pode dizer que alguma coisa não deu certo na sua vida, sendo que você nem tentou. As coisas, elas, para elas trazerem resultado, elas precisam de repetição. Você precisa fazer várias e várias vezes para que você tenha base para dizer que não deu certo. Mas você nem tentou, você só tentou um dia. Então, se der a chance, se der a oportunidade, tenta fazer, insiste, persiste, não desista. Se é uma coisa que você quer muito, que você quer de verdade, olha para sua rotina, olha para sua vida e vê como e o que você pode fazer dentro das condições que você tem hoje para chegar a esse resultado. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, envia para mais alguém e se inscreva no canal, curte o vídeo porque ele ajuda na entrega desse conteúdo.